Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Filipenses 2, a partir do verso 9 até o verso 11. O apóstolo Paulo, zelosamente, como lhe era peculiar, ele estava escrevendo à igreja em Filipos. E, lamentavelmente, é comum haver intrigas, desavenças, politicagens na igreja hoje, e não era diferente naquele tempo. E ele foi instruindo, até que ele apresentou o modelo, o padrão principal. Ele disse: e tenhais o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homem. Se humilhou, isto é, a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos. Aliás, todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lindo, lindo demais esse texto. Mostra, comprova a divindade do Senhor Jesus Cristo. Começando, isto é, no verso 5, ele disse que Jesus, subsistindo em forma de Deus. Sabe o que quer dizer subsistindo em forma de Deus? Ele se manteve Deus permanentemente. Havia já no tempo, na era apostólica, havia esse ensinamento, ele alcançou alguns séculos. Aquele ensino de que Jesus, ele, por exemplo, ele no batismo, ele se tornou Deus. Após o batismo, ele perdeu a divindade. Aliás, foi assim em todo o ministério dele, era esse ensinamento, de que ele se tornava Deus e deixava de ser Deus. Mas
os apóstolos trabalharam com denodo, sempre para defender a divindade de Jesus. Então, aqui nessa carta, ele está dizendo, subsistindo, isto é, mantendo a forma de Deus, isto é, ele era Deus. Mas interessante a outra parte, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus, isto é, ele não teve aquele espírito, aquele que seria um direito, se ele quisesse assim fazer. Ele era Deus, mas ele não usou desse direito como usurpação, isto é, ele não usou esse direito fora de tempo ou antes do tempo. Aí na continuidade, antes, a si mesmo se esvaziou. Aliás, isso era o que Jesus mais sabia fazer, mais fez, tomando aquela postura de humildade, ainda que perseguido. Note que é isso admirável. Ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação usar deste direito, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Olha, que exemplo. Vejam, que coisa linda. Deus tomando a forma de servo e ainda tornando-se semelhante a homem. Aleluia! Aqueles que negam a divindade de Jesus, aqueles que têm dúvidas em relação à natureza dupla do Senhor Jesus Cristo, divina e humana, deveriam parar diante desse texto aqui e absorver de maneira total a clareza com que o apóstolo fala, tornando-se semelhante a homem. Lembrem, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus se cansou, Jesus sentiu dores. Concluindo, Jesus era um homem total. Hebreus capítulo 2, verso 15, diz que Jesus foi tentado em tudo. Às vezes, você pode reclamar de que, mas eu sou tão tentado, eu enfrento tantas tentações. Pare com essa reclamação. Jesus, que era Deus, ele, as Escrituras provam, ele foi tentado em tudo. É lógico que o texto conclui dizendo, mas sem pecado. Jesus foi o homem perfeito. Ele tinha que ser
perfeito, porque ele veio, conforme diz Lucas 19:10, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para salvar os pecadores, precisava de um homem, mas um homem, aliás, o homem perfeito, o homem santo. Aleluia! Jesus foi este homem. Aliás, este homem, Deus, e esse Deus, homem. Nos próximos vídeos entraremos em mais mistérios ainda sobre a divindade de Jesus. Graças a ti, Senhor Jesus, porque tu vieste, estiveste aqui. Ó Senhor, que nós tenhamos este mesmo sentimento, o sentimento de humildade, não o sentimento de exaltação. Senhor, abençoa todos quantos estão ouvindo, vendo os nossos vídeos, que sejam cada dia mais inteirados destas verdades. Amém e amém.